continuar trabalhando com você, avançando um pouco mais, para que você entenda pela palavra, que como filhos de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Diga, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E mais uma vez, para que você esteja estabelecido em uma base firme, eu preciso que você entenda que, em primeiro lugar, você é filho. Diga, eu sou filho, e filho amado. Isso é uma realidade da nova criatura, que é a morada do Espírito Santo. Nós somos novas criaturas, nós que estamos em Jesus, e a Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. Se a Bíblia fala que os filhos de Deus são dirigidos, são guiados pelo Espírito de Deus, é importante demais sabermos que nós somos filhos. Na nova aliança, nós somos filhos de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 11 a 13, dizem assim: veio para o que era seu. Está falando de Jesus, que veio para o que era seu, para o seu povo, judeus, inicialmente para, através deles, começar uma obra grande de evangelismo. Mas eles não entenderam isso, né? E os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quantos creem aqui no nome de Jesus? Quantos receberam o nome de Jesus, a pessoa maravilhosa de Jesus na sua vida? Então a Bíblia diz que você é, sim, filho de Deus. Escute aqui, por que enfatizar isso? Porque é importante lembrar para você que na antiga aliança, jamais ninguém se relacionou com Deus como filho. Jamais. Na antiga aliança, jamais ninguém se relacionou com Deus como filho. O povo se relacionava com Deus, as pessoas, por maiores que fossem os profetas, os homens de Deus, pessoas abençoadas que você conhece, eles se relacionavam com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Exércitos e diversos outros títulos que Deus se apresentava na antiga aliança, e Ele é tudo isso. Mas tem um porém, na nova aliança, por causa da obra de Jesus, além de ser tudo isso, antes de ser tudo isso, Ele é o seu Pai. Escute, Ele é o seu Pai. O seu Pai é o Todo-Poderoso. O seu Pai é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O seu Pai é o Jeová Nissi. O seu Pai é o Jeová Jireh. O seu Pai é tudo aquilo que você precisa que Ele seja para você. Onde reside a sua necessidade, seu Pai é para você. Onde reside a sua necessidade, onde está a sua necessidade, escute, seu Pai é para você, Ele é o seu Pai, e a Bíblia diz que agora nós somos filhos de Deus, e que o Espírito Santo é quem testifica isso em nós. Pastor, como que eu sei, como que eu posso me agarrar a essa verdade de que eu sou filho de Deus? A Bíblia diz que é o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, é quem testifica isso em nós. Veja, Romanos 8, veja o que diz os versículos 16 e 17, dizem assim: o mesmo Espírito, está falando do Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, agora o Espírito do homem, que somos filhos de Deus. O texto bíblico diz que o Espírito Santo testifica em nosso espírito, ministra em nosso espírito, fala em nosso espírito e nos convence de que somos justiça e de que nós somos filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus e filho amado. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pastor, como que é isso? Me explique, eu não sou servo. Escute, por condição, na nova aliança, você não é servo, você é filho. Diga, por condição. Por condição, na antiga aliança não existia filhos, servos, amigos, mas não filhos. Na nova aliança, por condição, você não é mais servo, você é filho de Deus e um filho profundamente amado. O que não significa que você não serve. Nós somos servos de Deus, nós servimos a Deus, por opção nós servimos a Deus em amor. Por condição bíblica nós somos filhos,
Por opção, nós somos servos, nós optamos servir, porque o filho aprende com o pai. Jesus foi o maior exemplo de servitude que nós possamos encontrar na Bíblia, e porque somos como Jesus, nós optamos servir como filhos perfeitamente amados, filhos de Deus profundamente amados por condição. Nós optamos, porque aprendemos com o nosso Pai, com Jesus e com o Espírito Santo, nós optamos servir a Deus servindo pessoas. Não tem problema você dizer, eu sou servo de Deus. Nós optamos por isso em amor. E que bom que a gente fez isso. Mas por condição, nós somos filhos. A Bíblia fala que o servo, ele não permanece na casa do Senhor para sempre. Mas o filho, sim. Por condição, filho é um patamar, é um nível muito mais elevado. Você é filho. Foi nessa condição que Deus colocou você. Veja o que diz Gálatas, a carta aos Gálatas, capítulo 4. Vamos ler, a partir do versículo 1, diz assim: digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de, diga, filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai, Paizinho, Paizinho querido. Assim que já não és mais servos, mas filhos. E se és filhos, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus. Escute, você está vendo? O texto não está falando que a gente não serve, mas que por condição nós não somos mais servos, nós somos filhos de Deus e filhos amados, profundamente amados. Amém, gente? Filhos que amam tanto o Pai e a obra de Cristo, que optam em amor, assim como o Pai e Jesus, servir. Nós optamos em amor fazer isso. Amém, gente? Você é filho e filho muito amado em Cristo Jesus. Essa é uma realidade da nova criatura na nova aliança. Tem como ser mais claro do que esse texto, gente? Assim, vocês não são mais servos, mas filhos. Amém? Você está comigo? Você é filho e como filho, você precisa entender que deve ser guiado pelo Espírito Santo. O servo na antiga aliança, ele não era guiado pelo Espírito Santo que estava dentro dele. Primeiro, o Espírito Santo não estava dentro de ninguém, não havia sido derramado sobre ninguém, não vivia, não morava em ninguém. Como que aquelas pessoas eram dirigidas? O Espírito Santo vinha sobre profetas, sobre reis, ministrava uma palavra, dava uma direção, guiava o povo, uma nação, guiava um rei, guiava um profeta. E assim acontecia, ele via, ministrava e ia embora. Ele via, visitava e ia embora. É por isso que hoje, quantas pessoas ainda trazem muitas sombras que são do Antigo Testamento. Por exemplo, cantando canções, vem me visitar, Deus, vem me visitar, Espírito Santo. Porque era assim na antiga aliança, mas Deus não quer visitar você hoje não, Ele mora em você, você é morada dele. Outra coisa importante é entender que por isso que a profecia, o ministério profético, mudou completamente da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança, os profetas guiavam, dirigiam através dessa visitação do Espírito Santo. Na nova aliança, gente, nós não somos guiados por sinais, profecias, nós somos guiados pela pessoa maravilhosa do Espírito Santo. O ministério profético é importante, ele permanece, mas ele mudou completamente da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança, o Espírito Santo não morava em você, ou seja, você não tinha direção. Na nova aliança, ele mora em você, ele quer te dirigir. Por isso a Bíblia fala, os filhos de Deus são dirigidos pelos filhos de Deus, pelo Espírito de Deus, não por profecia. Como é triste, muitas vezes eu já vi a cena, por exemplo, de passar no calçadão, talvez você já tenha visto isso, e que bom que tem pessoas evangelizando, isso é maravilhoso, mas às vezes tem lá uma profeta ou um profeta e faz fila de pessoas. Quem já viu isso? Para chegar na frente da profetisa ou do profeta, para dizer, chorar e dizer, o que eu faço? Caso ou não caso?
para chorar e para dizer, compra ou não compra o carro, para chorar e vou para ali ou vou para aqui, o que é que eu faço? Para o profeta dirigir ele. Gente, isso é uma infantilidade, desculpa, mas isso é uma infantilidade. São crentes, são nossos irmãos em Cristo, são amados, são salvos, mas ainda não cresceram, porque ao invés de pegar aquela fila no calçadão, aquele calor, e às vezes chovendo, e eles lá para receber direção de alguém, eles poderiam simplesmente entender que há alguém maravilhoso que mora dentro deles e que pode e que quer dirigir a vida deles. Essa pessoa maravilhosa é o Espírito Santo, você é morada dele. É assim na nova aliança. E como é que funciona o ministério profético? E se o profeta vier e ministrar uma palavra sobre mim? Amém. Mas ele vai falar de algo que o Espírito já está falando para você. Deus não precisa te mandar recado hoje, ele fala com você diretamente. E o profeta vem, e sabe o que ele faz? Ele vai te encorajar, ele vai te edificar no sentido de falar, confirmar aquilo que Deus já está falando em seu coração, sabe? Te animar, te encorajar para aquilo ali. Esse é o ministério profético hoje, não para dirigir ou guiar ninguém, porque o Espírito Santo tem essa função. Gente, isso está claro? Isso é uma diferença grande entre crente infantil, mas crente infantil, neófito, criança ainda, é salvo, mas ainda é criança, não cresceu. E a diferença entre um crente, um cristão que amadureceu, que não precisa depender, pastor, o que é que eu faço? Gente, tem pastores coitados, que eu vou te falar, não tem vida, coitados, porque é um tanto de gente, pastor, ora por mim, pastor, fala para mim, pastor, me ensina, pastor, faz não sei o quê, pastor, o pastor, coitado, ele não tem tempo para nada, a não ser ficar orando por alguém, ministrando sobre alguém, perguntando a Deus o que fazer, o que falar para as pessoas, porque as pessoas estão infantilizadas. Eu estou falando do pastor bom, do bom pastor. O pior é quando tem pastores maus que se aproveitam disso e manipulam a vida das pessoas. E esse é o risco, esse é o perigo. Aqueles que adoram, não, vem falar comigo mesmo. A minha oração é melhor. Não faça nada sem falar comigo. Não compre, não case sem falar comigo. Eu que vou te abençoar. Se eu não colocar a mão... Alguém já viu isso ou só eu já vi isso, gente? Isso é um risco, isso é um perigo. Isso é se aproveitar da imaturidade, da infantilidade de crentes, de cristãos que infelizmente não cresceram. Nós estamos aqui com essa série e diversas outras porque nós ensinamos a igreja a crescer e a amadurecer. Amém, gente? Não vem para mim, pastor, ora porque só a sua oração. Pastor, ora porque só a sua oração vai ter efeito. Que isso, pelo amor de Deus? O nome de Jesus que está disponível para mim, está disponível na mesma medida para você. O Espírito Santo que foi derramado sobre mim, foi derramado na mesma medida para você. A gente pode se ajudar a orar junto, ok? Isso tudo é saudável, isso tudo é maravilhoso, mas não vem dizer, pastor, só a sua oração, só com a sua direção, só se o Senhor fizer, gente, a gente não fomenta, incentiva isso aqui, porque isso não é bíblico na nova aliança. O bíblico na nova aliança é ensinar, como eu estou ensinando para a igreja, que em Cristo você recebeu o Espírito Santo, ele mora em você, e que esse Espírito quer dizer para você com quem casar, o carro que comprar, ou seja o que for, ele quer dirigir a sua vida nos pequenos, médios e maiores detalhes, ele tem o melhor para você, até porque eu posso às vezes na emoção falar uma furada para você. O Espírito Santo tem o melhor conselho, a melhor palavra, acredite, amém, gente? Quantos estão com o Espírito Santo aí? Então escute, não deixe homem nenhum manipular a sua vida. Dá pena de tantas pessoas hoje que vivem manipuladas. Às vezes não é nem por pastores só não, às vezes é por um líder de grupo pequeno, de uma célula, que às vezes vira o mentor daquele povo ali, e o líder, o líder da célula, que ao invés de entender que ele é um facilitador ali, não, ele é o líder, e ele faz discípulo dele mesmo. Esse aqui é meu discípulo, e esse aqui é discípulo desse. Não fazem discípulo de Jesus não, é discípulos deles mesmos. Esse aqui é meu discípulo, esse aqui é meu discípulo. Não entendem nem o conceito de discípulo da Bíblia. E o pior disso é que pessoas inocentes, puras, cristãos, mas imaturos, infantis, se deixam manipular, coitados, e sofrem uma carga pesada. Por isso Jesus disse, venham a mim, todos vocês estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Como filho,
você precisa entender que deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 8, 14 e 15 dizem assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você pode falar de trás para frente: porque todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Olha a escravidão que essa manipulação gera, escravidão. Vocês não receberam o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho. Escute, o Espírito Santo está em você, ele foi derramado pelo seu Pai. Jesus enviou esse Espírito Santo para nós. Use o Espírito Santo, trabalhe com o Espírito Santo, tenha uma vida pautada no Espírito Santo. Mas como, pastor, como na prática eu posso entender como se dá essa união, essa conexão com o Espírito de Deus? Boa pergunta. Porque essa série tem o objetivo de ensinar para você, primeiro, a importância da pessoa do Espírito Santo e como ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Muitas pessoas têm dúvidas e é normal. Será que é a minha voz? Será que é a minha emoção? Como que é isso, pastor? Me explica, porque eu quero entender na prática. Vamos lá, a primeira coisa que eu quero dividir com você sobre isso, como na prática a gente pode entender essa conexão, essa união com a pessoa do Espírito Santo. A primeira coisa que você precisa entender é um assunto chamado tridimensionalidade ou tricotomia do homem. Não dá para entender como que acontece isso sem entender a tridimensionalidade do homem, ou muitas pessoas gostam de chamar tricotomia humana. O que quer dizer isso, pastor? Veja comigo. A Bíblia diz que nós somos um espírito. Diga, somos um espírito. Isso é o que nós somos um espírito que possui uma alma, diga, que possui uma alma e habita em um corpo. Veja, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, deixa claro essa estrutura que nós somos. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo que vocês têm, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? A Bíblia não está dizendo isso à toa. Ué, não sabia não? Eu sou 3? Não, você não é 3. A sua estrutura é tridimensional. Você é um espírito. Quando Deus soprou o Espírito sobre o homem, Ele soprou o Espírito que possui uma alma e deu um corpo para que esse homem pudesse se expressar no mundo natural. Essa é a tricotomia humana. E para entender um pouco melhor, eu vou separar um pouco didaticamente aqui para que você tenha entendimento e possa entender: entendi agora, por onde que eu recebo a direção do Espírito Santo. Vamos ver, quando a Bíblia usa espírito, a palavra espírito no original grego é pneuma. E pneuma é o que de fato nós somos, um espírito, imagem e semelhança de Deus, que é espírito. A Bíblia diz: Deus é espírito. E é isso que nós somos, espírito, imagem e semelhança dele. Esse espírito, ele lida com o ambiente espiritual. Ou é o espírito que lida com o ambiente espiritual? Sim, é o espírito que lida com o ambiente espiritual. Ele renasce quando aceitamos Jesus. Porque lá no Éden, quando o homem caiu, pecou, Deus disse: certamente morrerás. E você pensa: mas Adão não morreu, nem Eva morreu. Não morreu fisicamente, mas em seu espírito eles morreram, foram separados, destituídos, perderam Zoe. Ok? Em Cristo, a Bíblia diz que nós recebemos um novo Espírito, e esse Espírito é um com o Espírito Santo de Deus, religado, unido, conectado a Deus. Amém, gente? É no nosso Espírito que nós somos conectados com o Espírito de Deus. Esse Espírito, você sabe qual é o alimento do Espírito? O alimento do nosso Espírito é a palavra. O alimento do nosso Espírito é a palavra. Ou seja, daí já vai uma primeira dica. Se eu não estou conseguindo sensibilidade, entendimento, conexão, união com essa pessoa que mora dentro de mim, já vai a primeira dica: teu espírito deve estar cheio de fome. Você não está alimentando bem ele. Ele se alimenta da palavra e com fome ele fica quietinho aí, a sua alma toda bem alimentada, prevalecendo, e seu espírito lá, nosso espírito lá quietinho, faminto, porque não tem nada da palavra, não está robusto.
O alimento do nosso espírito é a palavra. Esse espírito é que se conecta com o Espírito de Deus, e a vida desse espírito é Zoe, a vida do próprio Deus em nós. Diga, eu tenho Zoe, a vida do próprio Deus em nós. Vocês entenderam a parte mais profunda da tricotomia humana? É o que de fato nós somos, um espírito, amém? Vocês entenderam o que é o espírito do homem, ok? O que é a alma? A alma, no original grego, é psique. De onde vem a palavra psicologia, né? Estudo da alma, estudo da mente, né? Porque a alma é a sede das emoções, sentimentos, desejos. Essa alma, ela lida com o ambiente mental, nossas emoções, né? O ambiente mental, desejos, emoções, vontade. Ela é a sede dos sentimentos, vontade, emoções, e ela se alimenta dos 5 sentidos. A alma se alimenta daquilo que a gente lê, vê, enxerga. Por isso que a fé natural é uma fé que só crê naquilo que pega, vê, sente, percebe, porque é uma fé que está na alma, não está no espírito. A fé do espírito só depende de quê, gente? Bem alto. Coisa linda de Deus. A fé espiritual só depende do que a palavra diz. Se a palavra disse, a fé espiritual, ela entra em ação. A alma não, ela depende se ela vê. Se a conta está boa, está no azul e cheia de dinheiro, ela diz que você é próspero. Mas se você passa por um momento de dificuldade, e ninguém aqui está isento disso, aí a sua alma vai dizer, está vendo? Você não é próspero, você não tem a prosperidade de Deus, você é um falido, você é um miserável. Porque ela só crê no que vê. É o que alimenta a nossa alma, a nossa mente. A sua vida é psique, a voz da razão. Por que a voz da razão? Porque para ela tem que ter um sentido. Eu creio se eu vejo, eu posso provar, eu posso pegar. É a voz da razão. Aí se você for para a razão, frente à palavra, meu irmão, você não vai conseguir pegar, é um monte de coisa. E o que é o corpo? O corpo é soma. Soma, no grego, quer dizer, é a porção material que permite ao espírito, que é imaterial, se expressar no mundo. Gente, a gente só se expressa no mundo porque nós que somos espírito, mas isso é uma porção imaterial, nós estamos nessa casca aqui, nesse tabernáculo, a palavra diz isso também, para que a gente possa se expressar no mundo. É por isso que demônios, eles só conseguem se expressar quando eles tomam o corpo de pessoas, porque eles não podem se expressar no mundo, né? O corpo é o que nos permite nos expressar. Esse corpo, ele lida com o ambiente físico. Lembra, o espírito com o ambiente espiritual, a psique com o ambiente mental, emocional, e o corpo com o ambiente físico. Ele interage através dos 5 sentidos. A alma se alimenta dos 5 sentidos, e o corpo interage através dos 5 sentidos, falando, pegando, vendo, né? Muito ligado à alma também. E é ele que nos dá autoridade para nos expressar na terra. A sua vida é bios, a vida do espírito é zoe. A vida do nosso corpo é bios, vida biológica, que as plantas também têm, os animais também têm. Mas a Bíblia fala, quando Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Você acha que esse vida aí, que Jesus veio trazer para nós, é vida bios? Não, bios a gente já tinha. Ele veio trazer zoe, porque ele sabia que zoe o homem tinha perdido lá, no Éden, no início. Ele veio trazer zoe. E escute aqui, não foi um pouco de zoe, foi zoe em abundância. Amém, gente? Você se alegra com isso? Entendendo então essa tricotomia humana, ficou claro isso aqui, gente? Você começa a entender que tem muitas coisas que faz sentido. Por exemplo, já ouviram falar de doenças psicossomáticas? Psico, começa onde? Na psique, na mente, nas emoções. E termina onde? Em soma, no corpo. Psicossomáticas. Tem doenças que são psicossomáticas. Isso porque a nossa estrutura não foi desenhada, desenvolvida por Deus, criada por Deus para embarcar certos tipos de coisas. Por exemplo, amargura, raiva, estresse, ansiedade. Quando no nosso corpo, a nossa alma, nossa psique está cheia disso, o corpo soma, começa a estourar e a evidenciar problemas por conta de uma mente que não está saudável. Já perceberam isso? Vou dar um exemplo. Doenças estomacais.
O estômago começa a produzir mais ácido, porque você está muito ansioso, muito preocupado, começa a produzir mais ácido, e esse ácido a mais na parede do teu estômago começa a dar azia, gastrite, úlceras. Não é isso, gente? Porque psicossomáticas, doenças de pele, gente. Às vezes a pele começa a estourar umas manchas, alguma coisa, que é porque você por dentro não está bem. O corpo começa a estourar em coisas. Já viram isso? Coração começa a acelerar e você começa a ter taquicardia em algum momento, já viu? Mas é a preocupação excessiva, a ansiedade. Nós não fomos criados para embarcar tais tipos de coisas. Por isso, doenças psicossomáticas. Dá para entender melhor agora, quando você entende a tricotomia humana? Espírito, alma e corpo. Gente, se a gente tiver com o Espírito Santo de Deus ligado, unido ao nosso espírito, nos alimentando pela palavra, aí sim nós teremos nossa alma e o nosso corpo influenciados pelo Espírito. Aí sim a gente vai ter o melhor da vida, gente. O melhor da vida é ter o nosso corpo e alma influenciados pelo nosso espírito, que é a parte em que o Espírito Santo ministra, está unido, enfim, é a parte que recebe revelação da palavra. Amém? Quando a Bíblia diz assim, que em tudo você vá bem, em seu espírito, alma e corpo, que você tem um espírito bem alimentado, que você tem um espírito robusto, que influencia a sua alma e o seu corpo para o bem. Amém, gente? É no nosso espírito que estamos unidos, conectados com o Espírito de Deus, e com isso temos nossa alma e corpo influenciados e beneficiados por essa realidade. O Espírito Santo ministra em nosso espírito, gente. É em nosso espírito, é no mais profundo de nós. No natural, escute aqui, é por isso que tem um monte de gente querendo entender a Bíblia e não entende, querendo ouvir Deus e não ouve, porque no natural, ou apenas com a nossa mente, com a nossa alma, nós jamais conseguiremos entender as coisas de Deus. Quais coisas de Deus? A palavra, a graça. Já viu quantas pessoas têm problema com a graça? Não conseguem entender. A palavra, não conseguem entender. Isso só se discerne em nosso espírito, porque é Ele que tem a revelação do Espírito Santo de Deus pela palavra. No natural ou na nossa mente a gente não vai conseguir entender a palavra, a graça, a vida pela fé. Você sabe o que é a vida pela fé? A alma, ela fica muito incomodada com a vida pela fé, porque a vida pela fé descansa na obra de Jesus. Enquanto você está descansando lá cheio em seu espírito, o problema está batendo na porta e a alma está dentro de você te dando cotovelada no fígado, dizendo, você não vai fazer nada não? Você não vai se levantar não, você não vai se agitar não, você não vai se preocupar não, você não vai ficar triste não, a sua alma fica lá assim, meu Deus, porque ela está vendo, ela só consegue entender o que ela vê. Mas no seu espírito você está como? Eu vivo pela palavra, eu não vivo pelas circunstâncias, eu não vivo pelo diagnóstico, eu não vivo pelo que eu vejo. Você acordou, a alma já está recebendo input. Ligou o rádio, a alma já está recebendo. Ligou a TV, a alma já está recebendo input. Agora já está estourando guerra, de novo. Já tem 2 guerras, está estourando a terceira agora. Você olha isso aí, a sua alma já fala, rapaz, deu ruim agora, hein? O seu espírito que está cheio, o que é que ele diz? Você está seguro em Jesus. Não importa o que aconteça, você está seguro em Jesus. Fica quieto. Você está seguro em Jesus. Se você der vazão à alma, você vai se agitar, você vai, meu Deus do céu. Espera aí, daqui a pouco mais guerra, mais guerra. Gente, isso é bíblico. Jesus está às portas, isso é maravilhoso. Isso é uma notícia ruim para o mundo, mas para a igreja, isso é uma notícia de muita alegria. De muita alegria. Vocês estão compreendendo, gente? Não dá para entender as coisas de Deus na sua alma ou no natural. Veja isso, ó. 1 Coríntios 2, versículos de 9 a 15 diz assim, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você se alegra com isso? Nem subiu ao seu coração, a gente não tem nem a capacidade de pensar, Deus preparou para nós, amém? Você se alegra com isso? Você se alegra mesmo? Mas olha a notícia é essa aqui, ó. Mas Deus nos revelou pelo, então na alma você não vai pegar. Então no natural, você não vai pegar, você não vai entender, porque Deus revelou no Espírito. Veja aqui, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós,
Gente, a palavra é tão clara, você consegue ver a palavra de forma tão clara como eu estou vendo aqui? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o texto que diz, nem os olhos viram, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus preparou para nós, todo mundo se alegra, né? Mas aí você fala assim, pô, mas não estou vivendo isso, ou alguém fala assim, pô, mas não consigo compreender isso. Claro, porque na alma, no natural, você não vai entender. Você só vai conseguir entender com aquela partezinha que você é de fato hoje na nova aliança, chamada pneuma, espírito. É assim que você vai discernir as coisas, e não na sua alma. Vocês estão compreendendo, gente? Se você entender isso, gente, seu patamar de vida vai sair daqui para aqui, gente. Você vai parar de viver na alma e vai viver no Espírito. Você vai parar de querer ver as coisas no natural e vai ver aonde? No Espírito, porque a Bíblia diz que foi no Espírito, pelo Espírito, que isso, que são maiores, que nem chega ao nosso coração, isso está revelado pelo Espírito, em nosso Espírito. Vocês estão compreendendo, gente? É por isso que muitas vezes você fala, agora estou entendendo. Agora se descortinou. Amém, gente? A gente não foi chamado para viver na alma. A alma já dominou durante muitos anos. Hoje, já viu aquela placa que o pessoal bota nas empresas que mudam de nome? Sob nova direção. Já viu? Gente, bota aí, bota no outdoor, no peito, assim, na testa, para você andar, escreve, sob nova direção. A direção de quem? Coisa linda de Deus, do Espírito Santo. É no nosso espírito que recebemos e entendemos a direção do Espírito Santo. Ah, pastor, agora entendi, eu vou me conectar, eu vou alimentar o meu espírito, é isso aí. É no seu espírito que você vai entender, na alma você não vai entender. No natural, você não vai entender. É no nosso espírito que recebemos a revelação da viva, pura, genuína, perfeita e inerrante palavra de Deus. Inerrante. Você crê que a palavra de Deus ela é inerrante? Tem um monte de gente aí, contradições na Bíblia, e não sei o que da Bíblia, e não sei o que da Bíblia, tudo na alma, querendo entender a Bíblia com a mente. Não vai entender nunca mesmo, não vai entender. É loucura para eles, mas no Espírito você pega. Hebreus 4,12 diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Escute aqui, só a palavra consegue discernir espírito e alma, só a palavra. É por isso que, escute aqui, para você não entender errado, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, gente, eles são uma bênção, amém? Você entende isso? Todos são uma bênção. Eu sempre ensino isso aqui para vocês, os médicos estão do lado de Deus na cura. Você consegue entender isso? Deus dá capacidade para eles e que dê muito mais, porque eles estão do lado de Deus na cura. Mas escute, ele não vai nunca conseguir acessar o seu espírito, só a palavra faz isso. Ele vai acessar, né, a sua alma, as suas emoções, sua mente, vai trabalhar e, cara, procure, tem gente que precisa mesmo, vai, procura ajuda médica, não subestime isso. Problemas que você precisa de um acompanhamento, de uma terapia, faça isso. Aliás, até sem problema, né? Fazer terapia, né? Conversar com alguém, cara, é sempre bom, até sem problema. Faça isso, gente. Não tem problema nenhum. Mas entenda uma coisa. Esses profissionais que são uma bênção, que estão do lado de Deus na cura, eles só conseguem ir até a nossa alma. A Bíblia diz que só a palavra consegue discernir entre alma e espírito. Por isso que o alimento do Espírito é a palavra. Vocês estão compreendendo isso? Mas a Bíblia diz que a palavra consegue discernir alma e espírito. Escute aqui, juntas e medulas. Só a palavra consegue fazer isso. E aí eu quero finalizar hoje, porque a gente vai trabalhar muito mais esse assunto daqui para frente. Percebam que eu estou chegando na prática, olha só. Primeiro entender quem é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Depois entender que a gente precisa ser dirigido por Ele e por mais nada. E agora a gente cai na prática de como isso acontece, entendendo a tricotomia humana. Isso acontece em nosso espírito, no natural e na alma. A gente não pega o principal meio
pelo qual o Espírito Santo nos dirige. Pastor, como que o Espírito Santo nos dirige? Na prática, fala. O principal meio pelo qual o Espírito Santo nos dirige é pela... Coisa linda de Deus. Então, qual é a primeira e primordial, a mais básica e mais importante, principal meio? Qual o principal meio pelo qual o Espírito Santo nos dirige? É pela palavra, porque é essa palavra que discerne alma e espírito, porque é essa palavra que nos dá a revelação e que nós podemos pegar em nosso espírito, é pela palavra. Vá à palavra, você vai ver, você vai se assustar, no bom sentido, quando você orar, pedindo uma direção a Deus e você abrir a palavra, e você vê que tem coisas que parecem ser específicas, que foram escritas agora para você. Essa é a palavra. Naquele dia, aquela palavra que você ouviu 100 vezes, naquele dia aquela palavra vai saltar ao seu espírito de uma forma diferente. Vai ser uma revelação para você. A forma primordial que o Espírito Santo faz é dirigir você e eu através da palavra. E é exatamente no nosso espírito, e só no nosso espírito, escute aqui, diga, no nosso espírito, que nós temos a sensibilidade de receber e entender essa direção. No natural, na alma, a gente não pega. Última coisa para te dizer, viva uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém, gente?